longo da história, o movimento sindical procura expressar qual é a expectativa, qual é a agenda, qual é a visão, ou quais são os problemas que a classe trabalhadora apresenta e que quer enfrentar. O sindicato, na verdade, é uma construção que a classe trabalhadora faz diante dessa disputa do produto econômico, ou seja, nós trabalhamos, todos nós trabalhamos, empresários e trabalhadores trabalham, produzem, né, aquilo que a economia tem como bens e serviços, seja no setor público, seja no setor privado. Isso gera o que se chama um produto econômico, conjunto das coisas que nós produzimos, e tem uma disputa distributiva de quanto isso vai para o lucro, para o capital, para as empresas, quanto fica com os trabalhadores e quanto que nós destinamos ao Estado, para o Estado financiar as políticas públicas e realizar aquilo que nós esperamos que o Estado realize, que ele se propõe a desenvolver como políticas públicas. Essa disputa é o que está na base do surgimento dos sindicatos, porque como que os empresários aumentam o seu resultado econômico? Gastando cada vez menos com o trabalho, portanto, reduzindo o salário ou penalizando do ponto de vista das condições do trabalho, ou reduzindo os direitos, ou limitando, ou fragilizando a organização sindical para não ter força para pleitear melhorias das condições de trabalho salarial, e é assim que ao longo da história o embate acontece. Os empresários o tempo todo procuram de alguma maneira desqualificar a organização sindical dos trabalhadores. Eles são a classe dominante, dominam meios de comunicação, dominam muitas vezes o poder, têm a maior, né, presença em termos de riqueza e capacidade de intervenção nos espaços públicos, na mídia, nos meios de comunicação. Muitas vezes, se você vai ao Congresso Nacional, você vê que a maioria dos deputados, deputadas, senadores e senadoras representam muitas vezes ou expressam interesses da classe dominante, dos empresários. Portanto, essa é a luta que há quase 200 anos o movimento sindical, inventando a sua forma organizativa, enfrenta. A questão toda é que, ao longo desse tempo, o mundo do trabalho vai mudando porque o processo produtivo vai mudando. As tecnologias, a forma de organização, o crescimento econômico, o papel do Estado, o aumento das políticas públicas. Bom, tem um conjunto de coisas que vai se transformando e isso vai impactando o mundo do trabalho. E nós vivemos hoje impactos que são muito extensos sobre o mundo do trabalho. Talvez a gente está vivendo um período onde simultaneamente nós estamos passando por 5 grandes transformações, transições de um mundo que está desaparecendo e um novo mundo que está surgindo. Esse novo mundo traz uma nova organização do processo produtivo, novas tecnologias, a robótica, a inteligência artificial, a comunicação, o aparelho celular. Bom, tem um monte de coisa que está hoje presente na nossa vida cotidiana e no processo de trabalho, que altera o mundo do trabalho. Você tem, de outro lado, uma crise ambiental dramática, ou seja, todos os efeitos da mudança climática, do aquecimento global, estão se expressando hoje em tragédias ambientais com impactos severos sobre as comunidades, o mundo do trabalho, a atividade produtiva, o Estado, ou seja, há um impacto que precisa ser enfrentado, mas que atinge as pessoas, atinge os empregos, as condições de vida, a moradia, a comunidade, a cidade, como nós vimos, por exemplo, no Nordeste ou na região Sul, com secas ou enchentes. E nós temos uma mudança demográfica importante. As mulheres em idade reprodutiva estão tendo, em média, cada vez menos filhos, portanto, nós temos uma sociedade que está tendo menos filhos e, ao mesmo tempo, está vivendo mais tempo, a expectativa de vida aumenta, portanto, nós temos uma sociedade que tem um processo de envelhecimento que altera, portanto, a estrutura produtiva e a presença das pessoas no mundo do trabalho.
Temos um conflito comercial que está hoje posto com os Estados Unidos, tendo uma prática de impacto no mundo, transformando os processos produtivos e impondo aos países penalizações. O Brasil enfrenta hoje de maneira forte e soberana, né? O Brasil é uma das referências no mundo hoje, com o presidente Lula enfrentando esse ataque que os Estados Unidos faz, por exemplo, sobre a ordem econômica. E isso tem um impacto monumental. Temos um impacto monumental das guerras, que afetam o custo de vida, a qualidade de vida, afetam a vida das pessoas que estão nesses conflitos, mas afetam o mundo todo, né? O custo dos alimentos cresce, o custo do transporte cresce. Por quê? Porque você tem uma pressão enorme sobre o preço dos combustíveis. E você tem uma transição, vamos chamar daquilo que a gente podia chamar da própria democracia. Os meios de comunicação hoje criam um ambiente de fluxo de informação no qual aquilo que era referência no passado, que era o debate público, qualificado inclusive com o papel do jornalismo, que qualificava as informações, que trazia ao público informações verificadas, né? Todo o esforço do jornalismo de trazer a verdade, de trazer o fato, de trazer as diferentes visões, de trazer para a sociedade uma abordagem dos fenômenos, dos problemas, das crises, de maneira qualificada. Hoje as redes sociais propagam em tempo real, em segundos, mentiras e mais mentiras, transformando a mentira em uma verdade e criando um ambiente que é totalmente distópico. Ou seja, nós estamos reaprendendo a como fazer o debate público e a tratativa das questões em função de toda essa mudança radical no fluxo de informação e na produção de conteúdos. Tudo isso afeta o mundo do trabalho de maneira muito extensa, intensa, porque ela todas são transformações que estão acontecendo ao mesmo tempo, não tem uma que está acontecendo agora, outra que vai acontecer daqui a 10 anos, não, todas estão acontecendo ao mesmo tempo. E o movimento sindical está posto, do ponto de vista estratégico, diante de desafios que são inéditos. Trabalhar todas essas mudanças ao mesmo tempo já é uma situação inédita, tem problemas inéditos que nunca foram enfrentados na escala que tá posta. Por exemplo, como que o movimento sindical atua, ou atuou, no caso concreto, sobre a grave crise ambiental que nós tivemos com as cheias no Rio Grande do Sul. Né? Foram milhares de pessoas, de empresas afetadas, empregos. Bom, como é que você enfrenta uma situação dessa que é inédita? Vai ter que inventar, vai ter que criar uma resposta diante de um mundo novo, né? E assim por diante. Portanto, nós estamos diante de transformações para as quais o movimento sindical está desafiado a gerar resposta. Se a gente olhar para trás, o que a história pode nos ensinar? É que, diante das transformações no passado, os trabalhadores enfrentaram e geraram respostas. Ou seja, a história mostra que nós, como classe trabalhadora, inventamos as nossas respostas. Podem não ter sido suficiente, podem não ter sido muitas vezes adequadas no tempo, mas se você olhar no longo prazo, o movimento sindical produziu respostas potentes. Há hoje uma compreensão de que a sociedade, as democracias, a liberdade, o direito ao voto, a representação institucional, o papel do Estado é fortemente determinado pela presença do movimento sindical, pelas suas formas de organização e de luta. Portanto, aquilo que nós temos como valores são hoje considerados universais entre nós, aqueles que entendem e que têm uma visão libertária ou muitas vezes liberal, mas que compreendem que a sociedade tem que trabalhar com a sua diversidade, reconhecem que o movimento sindical teve um papel fundamental. E neste quadratura atual, o que nós estamos observando é que cada vez mais, em várias partes do mundo, começa a aparecer novamente uma reflexão de intelectuais, de políticos, né, de instituições que dizem: opa, olha que o que vai determinar para frente o rumo que o mundo vai tomar dependerá, inclusive, da qualidade com que o movimento sindical, portanto, com os trabalhadores organizados, aportem do ponto de vista das suas proposições, mobilizações. Por isso, o movimento sindical está desafiado a novamente recolocar uma pauta, recolocar estratégias de lutas, recolocar estratégias de mobilização,
para trazer para a sociedade aquilo que são os problemas que os trabalhadores e as trabalhadoras querem enfrentar e aquilo que são as suas propostas de como tratar esses desafios.